Eu comecei com os primeiros pontos de crochê, eu tinha 8 anos, foi o meu primeiro contato com o crochê. Minha mãe já fazia crochê, então ela me ensinou a fazer os primeiros pontos, como ponto baixo, ponto alto. E daí eu comecei a fazer caseado, fazer pontinho de bico de pano de prato e também tapete. Mas eu nunca fui apaixonada pelo tapete. Nunca gostei, achava pesado. E na época também não tinha material, né, o suficiente para a gente usar. Minha mãe ela fez muito retalho de camiseta para fazer o trabalho, porque não tinha, igual hoje tem em qualquer armarinho que você chega, você encontra o fio, o material para você trabalhar. Então era bem diferente. Gente, vou fazer 37 anos, eu tinha 8, então tem muito tempo. Aí, de lá para cá, eu parei um pouco de trabalhar. Sempre gostei de vestuário. O que me apaixonava, minha mãe comprava umas revistas antigas e eu gostava muito de ver o vestuário. Eu não gostava do ponto de crochê no tapete, eu não gostava dele no pano de prato, eu gostava dele no corpo. Fiz a minha primeira saia nessa época com retalho. Horrível. Minha mãe achou ridículo e não me deixava usar. Mas era feia mesmo. Retalhos. Agora você imagina. A pessoa não tem nem material para fazer o trem e fez a primeira saia. Mas fiz. Minha mãe também não tinha muita condição. Ela mesma fazia suas próprias agulhas. Então, ela pegava pedacinhos de pau, ela mexia com ele até formar a própria agulha. Então, eu comecei daí, até sem agulha. Agulha feita pela minha mãe. E sempre fui apaixonada. Achava muito interessante como o material, uma agulha e uma linha se transformava em qualquer coisa que você quisesse. Aí parei de mexer um tempo, porque a gente estuda, não tem tempo para isso. Aos 12 anos de idade, eu tive que sair de casa para me começar a trabalhar. Gente, eu trabalhava numa casa, a primeira casa que eu trabalhei, eu tinha que colocar tijolo para me subir no tanque para lavar roupa, porque eu era pequenininha. Não é porque eu cresci muito hoje, não, porque eu tenho 1,60 m. Eu sou baixinha ainda, mas eu não cresci muito, não. Mas hoje eu alcanço o tanque. Eu trabalhava, essa mulher, eu vou falar um negócio para você, época de trabalhar e morar na casa dos outros não é simples e não é fácil. Por quê? A pessoa aproveita da gente. Eu trabalhava nessa época, eu recebia R$ 35 para mim cuidar de uma casa inteira, lavar, cozinhar e dormir 2 horas da manhã e levantar 5. Imagina. Isso não é vida. Com o tempo, eu fui trabalhando, eu já trabalhei muita coisa, muita coisa. Eu já trabalhei até de arrancar tomate na roça, gente. Tem condição uma coisa dessa? Chegar numa roça que não tinha nem banheiro para uma mulher fazer xixi, eu ia para lá arrancar tomate, levantando 4 horas da manhã. Fui para Nerópolis também, aqui no estado de Goiás, não tinha emprego, trabalhei também pegando goiaba. Eu nunca tive medo de trabalho. Lá eu pegava goiaba e era uma carniça, porque o lugar fedia, porque as goiabas caíam no chão e ficava podre. Ninguém merece, que aquilo fede demais. Trabalhei muito na minha vida, isso antes dos 18. Já fui babá, já fui costureira, já fiz de tudo que você imaginar. Já fui trabalhar no mercado, arrumar prateleira. Eu já fiz de tudo, tudo. A única coisa que eu não fiz foi terminar meus estudos. E arrependo, mas não consegui terminar. Com 17 para 18 anos, eu fui para Anápolis, aqui no estado de Goiás, morar e trabalhar numa casa também. Eu cuidava de uma casa de 14 cômodos, com 2 crianças, uma de braço e outra de 5 anos. Trabalhei um tempinho bom lá. Eu trabalhava de segunda a segunda. Isso sempre foi a minha vida, sempre trabalhando. Desde os 12 anos de idade, eu não dependo de ninguém. Eu sempre trabalhei e não dependo de ninguém para pagar minhas contas. Com esse trabalho, com essa mulher, me abriu os olhos, porque eu já estava cansada de trabalhar de segunda a segunda. Resolvi alugar uma casa e fui morar sozinha. Nisso eu arrumei o meu primeiro marido, casei, tive meus filhos. Estudar que é bom nada, mas sempre trabalhando. Não deu certo, nós largamos. E
a minha vida daí mudou. Porque quando eu mais ele terminou, largou, eu estava com um filho de braço e outro na barriga, de 5 meses. Então, com a cara e a coragem, eu saí de casa e fui morar em outra cidade, que é a cidade que eu moro hoje. Aqui, eu arrumei a minha vida, por quê? Porque eu acho que Deus faz as coisas certas, escreve certo por linhas tortas. Ele me trouxe para cá, que é onde a minha avó morava, morei com ela questão de nem um mês, arrumei um lugar para me viver também, cuidar dos meus pequenos, e comecei a namorar com o meu atual marido. Assim, a gente começou a namorar, depois casou e montamos uma confecção de lingerie, que nós temos ela até hoje. Graças a Deus, ela e o crochê foi um divisor de água na minha vida. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar com ele, nós fazíamos feira hippie, levantar 4 horas da manhã para ir para uma feira. Às vezes nem dormir, trabalhar a noite inteira, sair 4 horas da manhã, fazer uma feira hippie, sexta, sábado e domingo. Chegar em casa no domingo, 8, 9 horas da noite, para estar 6 horas de pé na segunda-feira. Isso foi a minha vida por mais ou menos 10 anos. Nesse meio tempo, eu voltei para o crochê. Voltei porque eu comecei a ver tapetes. E eu queria tapete na minha casa. Porque a gente, quando não tem dinheiro para comprar, a gente faz. Né? Eu queria tapete na minha casa e voltei para o tapete, a fazer os meus tapetes novamente. Comecei a postar no meu Facebook, que era a única coisa que eu tinha, e comecei a vender os tapetes. Só porque eu nunca gostei de fazer tapete. Nunca. Comecei a entrar em alguns grupos do WhatsApp. Isso trabalhando com meu esposo, viu, gente? Fazendo feira hippie, trabalhando, costurando, e à noite eu fazia os meus tapetes para vender. Comecei a entrar em algum grupo de WhatsApp e comecei a ver roupa. Gente, eu era encantada por roupa. Era apaixonada e aquilo me encantava de uma tal forma que não tinha condição de não encantar. Eu comecei a olhar o que as meninas faziam e comecei a fazer tapete. Meu primeiro vestido ficou horroroso. Torto, mas vendi. Meu segundo vestido, torto também, vendi. Aí o meu terceiro vestido eu sabia fazer e as meninas falaram para mim montar um grupo no WhatsApp e ensinar elas a fazer porque elas não conseguiam. E o que eu fiz? Montei o grupo. Começando a mexer nesse grupo, elas viraram para mim e falaram assim também: por que você não joga no YouTube para ser mais fácil nós pegar o vídeo mais longo? Eu peguei e joguei meu primeiro vídeo no YouTube. Quando eu joguei no YouTube, eu joguei ele no público, não sabia fazer nada, gente. Eu gravava com um suporte horroroso, que o celular caía e o trem ficava todo torto. Eu levei muito xingo por causa desse vídeo. Você não tem noção, mas ele tá lá até hoje. Pode ver aí que tá aí até hoje, porque eu não tiro, porque foi quando eu comecei. Esse negócio deu certo. Por quê? Porque no meu segundo vídeo, eu já tinha monetizado meu canal. Comecei a ganhar dinheiro. Fiz o vestido, ensinei as meninas e muitas pessoas aprenderam a fazer o vestido. E eu fiquei encantada, porque a minha paixão era mostrar e ensinar para elas que elas conseguiam fazer, igual eu estava conseguindo fazer. Elas conseguiam. Ela falou assim: Rosiane, faz outro vestido. E eu falei assim: já que o primeiro deu certo, eu vou fazer o outro também. Peguei uma foto do Pinterest de vestido de tricô industrial, transformei ele no crochê. Tá aí também. Pode assistir que você vai ver. Que é um vestido todo colorido. E fez o maior sucesso. Eu falei, gente, esse trem agora é a minha vida. O que eu fiz? Continuei trabalhando com meu esposo, porque eu não poderia largar o certo pelo duvidoso na época. Continuei trabalhando com ele. Trabalhava de dia, final de semana com ele em feira. E quando chegava à noite, e na feira mesmo, eu fazia o meu crochê. Foi na onde eu comecei a pegar a encomenda. Resolvi abrir o Instagram. E pelos vídeos do YouTube, o meu Instagram encheu. O meu Instagram foi enchendo de uma tal forma que teve uma época que eu não dava conta mais de fazer encomenda. Por quê? Porque eu pegava as fotos e ao invés de eu criar minhas próprias peças, eu pegava as fotos e copiava. Copiar é muito mais difícil de criar. Muito mais difícil. Você tem que adivinhar todos os pontos que estão ali.
Como você vai adivinhar? Você dá zoom e puxa, vai, puxa, e nada você conseguir saber qual é o ponto que está ali. A gente sempre enrola muito mais copiando do que criando. Porque criar, você escolhe o ponto que você vai usar e o jeito que você vai fazer a peça. Eu trabalhei por anos assim, sem saber precificar uma peça, sem saber fazer nada, porque eu dava o preço e quando eu terminava a peça, eu sabia que eu tinha levado prejuízo. Foi sempre dessa forma, levando prejuízo em cima de prejuízo, até o dia que eu acordei. Acordei e falei, não quero mais. Os vestidos que eu criei para o meu canal, ou por aulas que eu já fiz, eles venderam muito mais e deu muito mais visualização do que eu copiei. Eu não estava sendo reconhecida pelo meu nome, eu estava sendo reconhecida pela cópia da estilista famosa, e isso não estava me agradando. Nunca. Porque a gente tem que fazer a nossa marca. E o crochê na minha vida, ele é uma coisa tão interessante que ele me ajudou a fazer a minha casa. Eu fiz a minha casa com a ajuda do meu esposo com o crochê, vendendo crochê, vendendo aulas e vendendo vestido de crochê. Tem 5 anos que eu estou mexendo com isso e não fiquei um mês sem uma encomenda. Sempre trabalhando e ganhando meu dinheiro. Outra coisa que o crochê me deu, a cirurgia do meu filho. A comunidade do crochê na minha vida foi tão grande que eu acho que eu nunca vi pessoas tão amorosas e dispostas a ajudar, igual eu vi nessa época. Pessoas que nunca me viu na vida. Me ajudou a fazer uma cirurgia de 18 mil reais para tirar um tumor no ouvido do meu filho. Eu não tinha um centavo no bolso. Dentro de 25 dias, eu consegui o dinheiro total para fazer a cirurgia do meu filho. Porque as pessoas se uniram daqui do Brasil e de fora do Brasil. Inclusive, eu tenho que agradecer muito a uma fadinha chamada Giovana, que ela fez uma rifa sem nunca ter me visto e conseguiu quase a metade do dinheiro para fazer a cirurgia do meu filho. Sou muito grata e levo o crochê na minha vida. Essa experiência eu estou mostrando para vocês que quando você quer, você consegue. Basta apenas você querer e correr atrás e fazer da forma certa tudo o que você quer fazer com honestidade. Você faz, você consegue. Essa é um pouquinho da minha história. Não é toda. Em detalhes eu vou entrar mais na frente em alguns pedaços, como a cirurgia do meu filho, mas esse é um pedacinho da minha vida. Espero que vocês gostem e que inspire vocês a continuar, porque fácil não é, mas desistir jamais.